Bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. E é com muita alegria, irmãos, que estamos aqui mais um dia, né? Para louvar, agradecer, bendizer o nosso Deus por tudo. E também nos alimentarmos de uma palavra. Sim. É o nosso maná diário, é Amém, a palavra. Jesus. Graças nós E te damos, nós Pai. estamos aqui para louvar, agradecer, bendizer. Obrigado, Senhor, pelo alimento que coloca na nossa Aleluia, mesa, Pai. pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Por tudo nós te damos graça. Aleluia. Amém, amém, amém. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todos. Que essa quinta-feira seja feliz, abençoada, produtiva, guardada por Deus, pelo nosso Todo-Poderoso. Amém. Eu falo para o nosso Senhor Jeová Rafá, nosso Jeová Jiré, aquele que cuida, aquele que cura, aquele que transforma, que ajuda, né? Por intermédio do Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Os três são Deus. Os três são Deus. É um Amém? só Deus. Nós te louvamos e glorificamos por esse momento de oração, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco, presente nesse momento, dá-nos sabedoria, unção, para que nós possamos ensinar e essa palavra venha cair no coração de quem a ouvir e ela sirva para alimento, sirva para a vida, em nome de Jesus. Para nós também, Pai, porque o nosso ouvido está mais perto da nossa boca. A gente ouve primeiro. E nós te pedimos, Pai, que seu Espírito Santo venha e nos ensine, em nome de Jesus. A Célia tem alguma palavra? A Célia abriu a Bíblia por acaso. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Ela estava lendo uma página lá no 17 e eu estava lendo aqui no 18. E eu falei, olha que coisa linda essa palavra. De noite, 18, 9 e 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e 10. De noite, o Senhor disse a Paulo em uma visão, não temas, não tenhas medo, mas fala e não te cales, pois eu estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal. Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Bom dia, Maria, Pai do Senhor Jesus. A paz, Maria. Bom dia, com alegria, na paz do Senhor. Aqui, irmãos, Paulo, ele estava em Corinto pregando essa palavra na sinagoga dos judeus. No entanto, ele estava enfrentando uma imposição, aquela oposição, sabe, de perseguição de judeus, porque era de fora. E eles não queriam nem ouvir a mensagem de Jesus Cristo, porque a gente sabe que eles estavam pela lei, né? Tudo pela lei, tudo por Moisés. Bom dia, Vandeir, Pai do Senhor Jesus. Paz, Vandeir, Deus abençoe. E Paulo, sabe quando a pessoa está acuada? Você não está no seu mundo, você não está no seu lugar, mas você precisa pregar a palavra. Por quê? Porque eles estavam, eles saíram para levar e anunciar a mensagem. E ele estava com medo nesse tempo. O que aconteceu? Deus falou para ele assim, não. Isso significa que Paulo estava com medo daquela oposição, né? Ele estava enfrentando, mas o Deus encorajou ele a não ter medo, pois Deus falou, eu estou com vocês. Você deixa eu ler só esse capítulo? Sim, depois eu vou falar o propósito. O Elcio vai falar, Ana, bom dia, paz. Eu vou ler para vocês. Ana. Olha que lindo, ó. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado para que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo fazia tenda e eles se juntaram. E todos os sábados disputava na sinagoga e convivência a judeu e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era Cristo. Né? Paulo estava pregando a palavra que Jesus era Cristo. Mas, resistindo e blasfemando, ele sacudiu os vestidos e disse-lhe:
o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, cresceu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha que lindo, né? Ele foi para a casa de Tito, que é considerado justo, né? Tá aqui. E esse foi criado na sinagoga, né? Então ele aceitou o que Paulo estava ministrando ali, né, Elcio? E Crispo, principal da sinagoga, cresceu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lança a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? A promessa, Deus ele prometeu, ninguém Edna, vai bom te fazer dia, mal. aleluia. Paz, Edna, ninguém vai te fazer mal, ninguém vai te tocar. O que significa aqui? Que Paulo, ele enfrentaria os desafios daqueles principais da sinagoga, as perseguições, mas Deus estava com ele, Deus o protegeria. E o propósito disso? O propósito é levar a palavra de Deus. Deus falou para o Paulo assim, ó: eu tenho muito povo nessa cidade, aqui, muito, prontos para ouvir a mensagem de Cristo. Fale e não se cale. Olha, Zeli, bom dia. Bom dia, Zeli, que Deus te abençoe. Fale e não se cale. Quando você tem uma convicção dessa mensagem que você está pregando, e você tem a certeza absoluta que Deus está do seu lado, e Ele fala, fale e não se cale. Deus manda, Deus não pede. Ele ordena, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aí você pode ter certeza que você vai ser protegido. Ele te garantiu, que é melhor do que isso? Ele te prometeu. Por quê? Em todos os lugares onde Jesus passou, onde passaram os apóstolos, onde passou Paulo. Paulo não era apóstolo de Jesus, porque ele não andou com Jesus, ele veio depois. Mas ele foi o maior precursor da palavra de Jesus. Ele, o perseguidor, ele era perseguidor dos cristãos, se tornou o maior, ele que escreveu todas essas cartas. Você vai em Atos dos Apóstolos, você vai em carta aos 1ª, 2ª aos Coríntios, Efésios, Hebreus, e ele ele implantava a igreja, né? Se enchia do Espírito Santo. Mas por que Deus? Primeiro contato, Jesus apareceu para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa passagem é uma passagem tremenda, mas não é aqui, mas eu estou só lembrando de como se deu o início de perseguidor para propagador da palavra. Essa passagem aqui que a Célia leu agora, ela vai ensinar que a gente não deve ter medo diante dos desafios e nem das perseguições, que Deus está conosco e Ele nos protege. Além disso, Ele nos lembra que sempre as pessoas devem estar prontas para ouvir a mensagem, né? E para levar, né? Mas se você estiver ouvindo, para ouvir a mensagem, para ouvir. Sabe por quê? A palavra de Deus, a Bíblia vai falar assim, ó, que a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, inesgotável. De repente, ele vai lá e pega a Bíblia. Nossa, olha o que eu estou lendo aqui. Lê essa mesma mensagem. Vai entrar na minha cabeça e na sua cabeça de uma forma que você nunca ouviu. Amém, porque vai entrar de uma forma diferente. O Vandeir, eu vou lá na igreja, o Vandeir vai pregar essa palavra para mim. A mesma palavra. E ela vai cair de outra forma diferente. Se não fosse assim, irmãos, já teria acabado as igrejas.
Sabe por quê? De novo essa palavra? Outra vez essa palavra? Não. Cada dia de uma forma diferente. Cada dia uma mensagem nova para nós. E Paulo, ele queria pregar a mensagem de Cristo. E eles falavam, Cristo? Não, nada de, sabe? Aqueles lá viviam pela lei. Eram aqueles homens duros. Era aquele que debatia com Jesus. Quando eles falam que eles debatiam nas igrejas, era assim. Cristo, lá na Torá deles, tinha as profecias antigas no Pentateuco. Na Torá. Era a promessa de Deus para salvar um povo, todo um povo. E até hoje eles não acreditam que Jesus veio, que Ele é o Salvador. Até hoje. Se você for lá debater, eles cospem na tua cara. Sabia disso, Zé? É verdade. Eles cospem na tua cara. Eles não aceitam, porque não é. Jesus é um profeta, pronto, acabou. Só isso. Eles não aceitam. Também é porque não lê e não reflete, né? Ou porque não quer. Porque, e os feitos e todas as coisas que tem, eles não querem saber. É só o livro deles e pronto. E ainda vivem pela lei. Ainda. Que pena, né? E a gente tem que orar para É uma pena. Né? Por quê, irmãos? Porque para os que creem, para nós que cremos na palavra de Deus e que Jesus é o Cristo e o Salvador, agora eu estou falando por mim, para todos nós que cremos, para você que crê que Jesus Cristo é o Salvador, é o Cristo, aquele que veio para salvar a humanidade, e é por intermédio do sangue que nós fomos comprados e remidos, não é eu que estou falando, está escrito, é só ler. Verdade. E no momento que Jesus morreu, o inferno, por um momento rapidinho, o inferno fez festa. Matamos o Filho de Deus. Por um momento. Jesus desceu lá na mansão dos mortos, desceu no Hades, tomou a chave do inferno de Satanás. E levou todas as almas presas, todos os cativos, ele levou. Foi liberto, olha. E libertou. E naquele momento que Jesus morreu, que ele falou, tudo está consumado. Palavra do Evangelho, não estou inventando nem falando, e não é heresia. O véu foi rasgado de cima a baixo, do alto a baixo. Se você for ver esse véu, não deveria nem chamar véu. De tão grosso e tão forte e tão resistente que era, uma coisa feita de couro, robusta. Deus rasgou ele de cima a baixo. Para quê? Para que nós tivéssemos acesso individualmente a Deus. Eu não preciso de nenhum sacerdote lá e fazer uma expiação pelos meus pecados, pelo pecado da minha família, pelo pecado do povo. O povo ia lá e ficava lá, entregava as ofertas deles lá, os carneiros, os animais lá, e ele sacrificava, e ele vestia uma roupa cheia de sininhos, e entrava naquele lugar sozinho, amarrado pela cintura com uma corda. E o povo ficava lá quietinho, naquela expectativa, esperando para ver se Deus ia aceitar ou não. Se Deus não aceitasse, nem o sacerdote saía de lá vivo, eles arrastavam ele por aquela corda. E quando ele saía andando, sininho, blim, na roupa, que eles tinham um monte de sininho embaixo da roupa dele, na barra da túnica. Aí tinha uma festa. Deus aceitou. E hoje, nós, por intermédio de Jesus Cristo, a partir daquele momento, nós não precisamos mais de ter nenhum mediador entre nós e Deus. É livre acesso. Eu, a Raquel, Vandeira, a Maria, a Zeli, a dona Ana, todos que estão assistindo a live, você que vai assistir depois, a Edna, Paulinho, nós temos livre acesso individualmente a Deus. Nós dobramos nosso joelho, nós pedimos perdão, nós oramos, nós pedimos, nós suplicamos, nós choramos, nós esperneamos, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque o Todo-Poderoso sabe todas as coisas. De repente você vai orar, você não precisa falar nenhuma palavra, nada. Entra, ou deita, ou fica de pé, também não importa a forma. O que importa é a intimidade, é o zelo, é o carinho, é o amor, é a dedicação, é o respeito que você tem pelo Todo-Poderoso.
Nós falamos pelo eterno, Deus eterno. E você, às vezes, não precisa de falar nenhuma palavra. Principalmente, se você tiver medo de alguma coisa, para que Satanás não ouça o seu medo. Você só pensa e entrega na mão dele que ele faz. Porque ele sabe tudo, pode tudo. E ele só quer o melhor para nós. Se ele não quisesse o melhor, ele não estava desde o começo do mundo pelejando com a humanidade, já tinha exterminado. E Deus, ele fica pelejando para salvar o máximo de pessoas possível. Existe uma guerra espiritual muito grande que a gente não consegue ver. Por um lado, Deus querendo que nós nos achegamos a Ele. Por outro lado, Satanás querendo tomar e falar, eu vou provar para você. Deus chama ele de você, viu? Nós não podemos, viu? Eu vou provar para você que eu posso tirar eles da sua presença e trazer eles para a minha. Fazendo o quê? Dando um monte de coisa supérflua que eles não precisam, ensinando mentira. Por quê? Porque ele é o pai da mentira e a Bíblia vai falar assim, desde o princípio. Ensinando falsas doutrinas, falsas coisas, dando coisa que não tem nada a ver, aquela coisa assim, mas a hora que a pessoa vai ver, a pessoa entra numa frustração tão grande, tão profunda, que ele vai ver que aquilo lá não significa nada para ele, nada. Foi uma coisa momentânea. Amém? Oi, irmãos, e aqui no Atos 17, versículo 30 fala assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, se volta para o Senhor, Ele que cuida de nós. A partir daquele momento Zilda, minha irmã Zilda, essa que está na live aí, dona Ana, minha irmã, mora lá em Jumirim, perto de Laranjal Paulista, ali naquela região de Cerquilho, né? Tudo bem aí com vocês? Pai do Senhor Jesus, um abraço para todos. Irmãos, olha só o que a Célia acabou de ler, que coisa. Eu falei, a peleja de Deus para salvar a humanidade. Ele luta conosco, luta até o fim. A pessoa está morrendo, a pessoa é um pecador. Pelo sangue, Deus falou, já derramei o sangue, já está coberto. E tem gente que não aceita. Eu já falei várias vezes dessa aceitação. E é tão fácil, é só falar sim. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu único e suficiente. Quando eu falo suficiente, essa palavra suficiente, irmãos, ela é importantíssima. Porque outro dia eu falei na live que eu conheço gente que tem um santuário em casa. E acho que quanto mais protegido ele está. E não, Jesus ele é suficiente. E você não precisa ter nenhuma cruz no pescoço. É Ele, só o nome dele. É nosso Yeshua Mashiach. Sabia que o nome de Jesus não é Jesus? Jesus é um nome grego, uma tradução grega. O nome de Jesus é Yeshua. Yeshua Mashiach. Paulo não desistiu. Os apóstolos, menos João, todos, Maria Nunes, pai do Senhor Jesus, todos os apóstolos, menos João, foram mortos por causa do nome da palavra de Jesus, martirizados. Todos os apóstolos e mais alguns foram mortos por causa de Jesus, por causa de falar do Evangelho, por causa que não se calou. E o nome dele está escrito no livro da vida. Amém? Amém. Nós vamos orar para as pessoas enfermas, sabendo que nosso Deus Todo-Poderoso conhece cada pessoa, cada irmão. Lê todo sério aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Vou falar o nome, não vou falar as doenças, porque o nosso Deus conhece. Aqui tem pessoas com todo tipo de doença, depressão, câncer, calo, dores intensas, pós-operatórias, pessoas que estão precisando de aposentar, pessoas que estão com papéis presos. E a gente está colocando diante do Senhor todos os nomes. Eu vou falar o nome rapidinho para não... Tio Antônio, Zé Roberto, Samuel, Lúcio, Fátima,
Fabiano, Onair, Zilda, Hermes, Lucinéia, Ocimar, Nice, Elaine, Clemência, Omar, Vitória Gabriele, Renato, Rafaela, Davi, Fábio Boró, Edna, Mauro, Clemência, Raquel, Ronaldo, Fátima, Cláudio, José Roberto, Maria Rita, Davi, Tatiane, Jaqueline, Diego, Haroldo, Celina. Esse Haroldo é um médico. Que o Senhor possa entrar com o seu Espírito Santo sobre ele. Que ele possa tomar fazer a conta da vida cirurgia dele, do Ocimar, né? para que ele possa fazer a cirurgia no irmão que está precisando muito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós colocamos essas pessoas nas tuas mãos, porque temos a convicção, a certeza que o Senhor pode agir em todos esses lugares. E eu sempre falo uma coisa: o único que pode tudo em todos é nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. É assim que a palavra diz, é assim que nós aprendemos e nós ensinamos. Amém, Senhor. Em nome Obrigado, de Jesus. Pai Santo, Pai querido. Te louvamos, te agradecemos. Graça nós te damos, Pai. Pai Amém. Santo, Pai amado, em nome de Jesus, nós determinamos que todo mal seja repelido da vida de cada irmão que estiver precisando, toda doença seja curada, toda depressão seja sarada, curada, que volte a alegria, todo câncer seja revertido, todo papel seja tirado da gaveta. E tudo, Pai, quanto nós... Aqueles que estão precisando da aposentadoria. Aquelas pessoas que estão precisando de aposentadoria, Pai. Quantas Deus, pessoas Senhor, o Senhor pode colocar a sua mão Deus. poderosa. E também a palavra nos ensina a nós orarmos pelas autoridades Sim, da sim. nossa cidade, do nosso país. Parece que não, mas nosso país está virando um caos. E nós precisamos de orar mais. Em nome de Jesus, colocar o nosso Deus Todo-Poderoso na frente, na batalha. Porque se a gente clamar, Ele vai nos ajudar. E se a gente ficar quieto, a gente não vai. Então nós precisamos da ajuda do Deus Todo-Poderoso. Amém. Como no passado a gente lê, devo ir à batalha? Deus falava, vai que eu vou fazer para vocês, eu não vou mexer uma palha. A gente não precisa de fazer nem uma guerra, não precisa de derramar sangue, nem pegar nenhuma arma. Eu estou na batalha por vocês. Amém. Em nome de Jesus, nós determinamos a saída do mal. Sim, Pai. E repreendemos todo espírito maligno, Todo todo espírito. demônio, Sai, bate em retirada. todo espírito maligno que age para prejudicar o povo e a nossa nação, seja Saia em nome repreendido de e Jesus. saia em nome de Jesus. Amém, amém. Maria, Neuza, que Deus te abençoe. Minha cunhada Zilda, Deus te abençoe você, o Celião, a Sofia, a Raíssa e a Eva, a Edna, a Maria, o Vandeir, a Ana, Raquel. Que bonito que tá Todos hoje, os irmãos. irmãos. Todos os Amém. irmãos juntos. A Irmãos, Edna. é. Tá lindo hoje, hein? Tá. Quem for de Patrocínio Maria. Paulista, hoje à noite, às 20 horas, tem o encontro das mulheres, como toda semana, tem às quinta-feira na nossa igreja, só mulheres. Verdade. Raquel, que Deus te abençoe, viu, irmã? Você e toda a sua família. Zeli entrou A na minha irmã live. Zeli. E todos minha vocês irmã é lá fiquem- do Rio de Janeiro. Todos vocês fiquem na paz do Senhor e tenham um bom dia, uma abençoada quinta-feira. Essa noite deu uma chuvinha aqui. Tá boa. Vandeir, bom trabalho. Vandeir. Que Deus te abençoe, irmão. Maria. Ah, sonhou conosco, Edna. Ah, Tomara que seja sonho bom, depois depois você você me conta. Gente, vamos falar dessa... Deixa eu dar um testemunho rapidinho aqui. Gente, eu vou ministrar a palavra, né, em outra cidade. E eu estava aqui pedindo para o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor mudou a palavra, mas eu não sei se é essa, tomar, né? Falei, ai, Senhor, me mostra, como que o Senhor quer que eu leve para essa outra igreja, né? E não é, irmã, que Deus responde na hora? Deus é maravilhoso. Eu falo, Deus está te ouvindo, você tem certeza que Deus está te ouvindo? Um irmão mandou assim para mim, irmã, eu estava ouvindo um louvor aqui em casa, louvando ao Senhor, ouvindo o louvor, e daí a pouco o Senhor falou assim, manda para a Célia esse louvor. Era a confirmação da palavra, irmãos, era tudo da palavra. Eu falo assim, olha, como Deus nosso, Ele não deixa a gente em dúvida, Ele está junto conosco em todo momento. Confia no Senhor, entrega tudo para Ele e tudo Ele mais Ele fará.
É lindo, esse Deus é maravilhoso. Por isso que eu amo servir esse Deus. Edna, Amém? deixa eu falar para Edna, para dona Ana, não nessa sexta-feira, amanhã, na próxima sexta, Nós estaremos. nós vamos para São Sebastião do Paraíso, Paraíso. né? E o pessoal do núcleo, a Edna, Paulinha, dona Ana, o pessoal do nosso núcleo, vocês estão convidados, né? E eu vou levar o pessoal, então provavelmente a gente vai sair daqui lá para as 18 horas, por aí. Amém. Como todas as vezes que a gente Estaremos vai. todos lá em São Amém? Sebastião do Paraíso. Então que Deus louvando o Senhor abençoe. Jesus. Vamos falar a bênção apostólica. Vamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem, Amém. e se Deus é por nós, Quem será contra nós, pastor Agi- Antônio? e agindo Deus, Quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Pastor A Antônio, paz. Deus abençoe. Um abraço pra Dona vocês. Ana, todos, Ana, todos Maria, vocês, amém. Vandeir. Deixa eu falar uma coisa. Nós vamos aí, Maria. Na próxima sexta nós vamos para São Sebastião do Paraíso, não amanhã, na outra, de hoje a 8, né? E amém. Fala, o que você ia falar? Deus abençoe Esqueceu. todo mundo. Não esqueci não. Convidando todo o pessoal para o núcleo das mulheres, que é de quinta-feira na nossa igreja. Amanhã é sexta, tem núcleo, em nome de Jesus. Amanhã sexta tem o quê? Amanhã tem culto. Amanhã é sexta? Culto. Tem culto. Hoje é Ele as tá falando mulheres. tudo errado, né? É que eu confundi. É assim, ó, terça tem o nosso núcleo, quarta tem culto, quinta tem as mulheres, sexta tem culto, sábado tem os jovens. A semana inteira, irmãos. Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe seu dia. Chuva de bênção. Fique na paz do Senhor. Amém.